estou trazendo para os irmãos hoje é este aqui: a solução de Ana. Você pode repetir? 1, 2, 3. A solução de Ana. Na última ministração, falamos sobre as causas da tristeza de Ana. As causas da tristeza. Uma situação extremamente difícil que ela vivenciou. Uma circunstância extremamente dificílima para ela enfrentar. No caso, ela enfrentou. E esse estudo está amparado no texto, capítulo 1, versículos 1 a 7. E nós mostramos ali, aqui um rápido relance, só para trazer memória dos irmãos do que foi ministrado naquele dia. Mostramos aqui 4 causas, pelo menos 4 aqui eu descobri, lendo a palavra do Senhor, meditando, ou 4 motivos que motivaram a sua tristeza. Ela não teve tristeza só por tristeza, alguma coisa a levou a isso. Ninguém fica triste por nada, alguma coisa tem que... É uma notícia ruim, é uma doença, é uma enfermidade, é um filho que de repente foi acidentado, enfim, são tantas as notícias que às vezes abalam a nossa estrutura. E como seres humanos que ainda somos, graças a Deus, ainda estamos nesse corpo, nós passamos por isso, irmão. Quem aqui nunca ficou triste? Levante a mão. Quem um dia não sentiu-se só, abandonado, parece que abandonado? Todos já passamos por isso. Homens de Deus, grandes homens de Deus passaram por isso. Jonas passou por isso, Elias passou por isso, e outros homens de Deus. Será que nós somos melhores do que eles? E nesses 4 motivos nós vimos, o primeiro foi Ana, ela dividiu seu marido com outra mulher. Me responda aí com bastante sensatez, qual é a mulher que ficaria feliz em saber que seu marido tem outra? Apesar de naquele tempo era tolerável o homem ter mais de uma esposa, falamos aqui sobre a questão da poligamia, mas mesmo assim, acredito eu que ela seria uma mulher muito mais feliz que só se tivesse o seu marido Elcana só para ela, mas ela tem que dividir, e não foi com a pessoa boa que ela dividiu. O segundo problema de Ana, ela não podia gerar filhos, porque ela era estéril, não podia. O terceiro, Ana tinha que suportar as provações de uma mulher chamada, quem lembra o nome da mulher? Penina, que não tinha pena dela, né? Emendando aqui, Penina fazia de tudo ali para tirar Ana do sério. E Ana teve que suportar sem reclamar, viu? Suportou as importunações de Penina sem reclamar. Uma coisa é a gente ouvir pessoas falando mal da gente, nos acusando, nos assim forçando para a briga, e você suportar. Mas suporte por amor a Cristo, por amor a Jesus, a gente aprenda a suportar. Em outro tempo a gente procuraria até revidar, né? Alguém querendo chamar a gente para briga, empurrando, xingando a gente, a mãe da gente. A gente quer partir vou logo, bem claro, partir para o bufete, não é? Para a briga, não é assim não? Antes éramos assim, mas Jesus mudou. Jesus mudou a nossa vida, não é mais assim. Não é para ser assim. E 2 pessoas que procuram ali brigar, se um não quiser brigar, não vai ter briga, né? 2 não brigam se um não quiser, pronto. Ana não queria briga com Penina, mas como foi difícil ela suportar, irmãos, essa situação. E o quarto problema que a nossa irmã Ana passou
é que somente um milagre, diga, somente um milagre poderia resolver o seu problema de esterilidade. Somente um milagre, mas Deus é Deus de milagre. Glória a Deus. Só um milagre. A medicina daquela época não chegava nem perto para resolver o seu problema, mas ela tinha um Deus, o Deus de milagres. E aqui nós falamos para os irmãos que todas as esposas dos patriarcas foram mulheres estéreis, mas Deus abriu a madre, porque quando Deus fala, aquilo tem que se cumprir, e elas geraram filhos. Glória a Deus. Se tiver alguma irmã aqui casada que ainda não tem filho, porque tem um problema de esterilidade, Deus a quem você serve é o Deus que abre a madre, e Ele não mudou. Os homens mudam, as igrejas mudam, mas a palavra do Senhor permanece inalterável. Deus não muda. Glória a Deus. O tempo muda, inverno, verão, primavera, outono, não é? Mas Deus é inalterável, permanece fiel, misericordioso, compassivo, longânimo. Tem uma série de adjetivos aqui que passaremos aqui muito tempo para falar desse Deus. Tudo bem, mas quando a gente chegou aos versículos 5 e 6, nós vimos uma coisa que eu não sei se os irmãos prestaram atenção quando aqui eu falei, mas é só você manter sua Bíblia aberta. Quando você olha para o versículo 5 e 6, ainda estou me referindo à lição, o estudo da semana passada, nós vimos inclusive que foi o próprio Deus que fechou a madre de Ana. Foi Deus quem impediu Ana de ter filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem os seus propósitos. Infelizmente nós não entendemos os propósitos de Deus. Às vezes nós não entendemos porque estamos passando por uma circunstância tão difícil, mas Deus usa as circunstâncias para aperfeiçoar o nosso relacionamento com Ele, para a gente crescer mais, ter mais experiência com Deus. Então, no meio do infortúnio, no meio, me permite essa expressão, da desgraça, Deus sempre chega no momento certo. É só nós recorrermos a Ele. E é o que a irmã Ana fará aqui. Então foi o próprio Deus que fechou, que impediu que Ana tivesse filhos. Mas no meio de toda essa situação, a reação de Ana era apenas essa que nós encontramos no final do versículo 7. Versículo 7, na parte B, diz: com toda a situação que ele estava vivendo, com as tentações de Penina, qual era a reação de Ana? Pelo que chorava e não comia. Imagine o estresse que essa mulher estava passando, a situação difícil que a irmã estava passando. Pelo que chorava e não comia. Acredito que isso era praticamente todos os dias tentações de Penina. E hoje, irmãos, contando mais uma vez com a graça preciosa do Senhor, com as orações dos santos, daremos prosseguimento ao estudo. Quantos vão orar por mim aqui nesta noite? Glória a Deus. Então vamos ao primeiro ponto desse estudo. O primeiro ponto desse estudo, meditando, estudando, e irmãos, me permitam uma franqueza, talvez você até discorde de mim, mas olhando para o versículo 8, eu chamo o primeiro ponto aqui de a insensibilidade de Eucana. O que foi que eu disse? A insensibilidade de Eucana. Pode ser que você discorda. Não, eu não acho que ele foi insensível. Mas na minha meditação que eu fiz, eu posso provar para os irmãos, pela Bíblia, esta
maneira de eu dizer para os irmãos a insensibilidade de Eucana. E é importante que leiamos outra vez o verso 8. O verso 8 assim diz, está com sua Bíblia aberta? Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que quantos filhos? Do que 10 filhos? Eu vejo aqui, irmãos, olhando para o versículo 8, que Eucana parecia insensível à vergonha que Ana estava passando. Nós falamos aqui que naquela época a mulher não ter filhos era uma vergonha para ela, era algo humilhante não poder gerar. E agora chega o seu marido, numa espécie assim, uma forma de insensibilidade para com o sofrimento da esposa, e diz: Ana, por que choras? Eu pergunto, não havia motivo para Ana chorar, não? Havia ou não havia? Havia, irmãos. Havia motivo para ela chorar, para ela estar triste, vendo Penina, aquela mulher infiel, infiel no sentido de não infiel ao marido, mas para com Deus, que não respeitava a desventura da sua companheira, da esposa do seu marido, ficava maltratando, maldizendo Ana. Então ela tinha um motivo de sobra. É assim que eu entendo. Então eu vejo aqui, que marido insensível é esse que não vê o sofrer da esposa? Será que tem algum marido aqui nessa condição? Sua esposa está sofrendo e ele não está percebendo? Essa era a situação que Ana estava passando. Homem insensível, não entendeu as razões da sua esposa chorar tanto. Faltou ou não faltou sensibilidade, irmãos? E eu vejo também que Ana parecia tranquilo. Para ele estava tudo bem. Ele tinha filhos, ele era pai. Para ele, ninguém ia reclamar de Eucana. A outra mulher dele tinha filho. Então para ele estava numa boa, para ele estava tranquilo. Mas a esposa, Ana, ou será que Eucana não sabia que uma mulher não ter filho era vergonhoso? Era algo que trazia vergonha à mulher? A mulher casada não ter filhos? Será que ele sabia isso? Claro que ele sabia. Mas tem homem insensível, e foi o caso dele. Segundo, irmãos, estamos falando aqui sobre a insensibilidade de Eucana. Eucana não entendia a dimensão da tristeza de Ana. Não pôde assim avaliar o tamanho da tristeza dela. Quando ele diz assim: e não comes? E por que não comes? A situação, irmãos, era tão grave, mexia tanto no espírito, no interior de Ana, que nem apetite para comer ela tinha. Podia ser a comida mais saborosa, mas ela não comia, porque se alimentar para ela estava em segundo plano. Ela queria ser mãe, ela queria ter uma criança, ter um filho. Então era muito grave, faltando até vontade dela comer. E já que nós estamos falando aqui de alimento, uma recomendação para as mulheres aqui da igreja. Quantas irmãs temos aqui, mulheres casadas, por gentileza? Tem umas 20 aí, mais ou menos, né? Nunca pergunte para seu filho: filho, o que é que você quer almoçar hoje? Filha, você quer almoçar o quê? Está errado. Se deve perguntar: querido, meu esposo, você quer almoçar o quê? Você quer jantar o quê? O que é que você quer no café? Deve ser assim.
Porque primeiro na sua vida foi seu esposo, não foram seus filhos. Os filhos vieram depois. Então a prioridade é a mulher agradar o seu marido. Amém? É bom ouvir um amém bem alto aí dos homens. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 34. Vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez. Vamos agora para Coríntios capítulo 1, versículo 7. Glória a Deus. Eu quero ler aqui somente a parte B, que diz assim, ó. Versículo 34. Porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Não diz ao filho, ao marido, agradar ao marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 34, parte B do texto. Amém? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 34, parte B. Porém a casada cuida das coisas do mundo e como há de agradar o marido. Então a prioridade é a mulher agradar o seu marido. Estamos falando a respeito de, pegando aqui o gancho, certo, irmão? Me veio aqui, quando estávamos nos preparando para este culto, veio essa mensagem à minha mente e é bom compartilhar com os irmãos. Mas continuando falando agora sobre Eucana. A terceira situação que mostra a insensibilidade de Eucana. Certamente Eucana percebeu, irmãos, que a aparência do rosto de Ana não estava nada bom. Ele olhou para a esposa e disse: o rosto dela não está bem, ela não está bem. O texto diz: por que está mal o teu coração? Irmãos, o coração, se o seu coração é um coração triste, você vai refletir essa tristeza no seu rosto. Sempre que você estiver alegre, feliz, o seu rosto vai demonstrar que você está feliz. Mas começa a alegria no coração e é transferido para o rosto. Mas se o coração está triste, o rosto está desfigurado, está triste, tristonho, não é verdade? Ele pergunta: e por que está mal o teu coração? Pelo menos ele olhou no rosto, né? Não foi tão insensível assim. Pelo menos ele olhou no rosto da esposa. Você já olhou no rosto da sua esposa hoje? A irmã Jane, infelizmente, está um pouco doente, preferiu ficar em casa. Mas essa situação, e eu que estou dizendo aqui a respeito dessa questão da insensibilidade, outra vez notamos a insensibilidade de Eucana, por não estar entendendo todo o drama que Ana estava enfrentando, as humilhações. Não entendeu. Quando ele diz: por que está mal o teu coração? Ora, e era para ele estar sorrindo? Penina toda hora ali, tentando ela, humilhando Ana. Não era para menos. O seu rosto tem que estar. Ela não era masoquista. Sabe o que é isso? Que era a pessoa que gosta de sofrer. Não. O sofrimento dela fazia com que seu rosto transparecesse falta de alegria. E não é preciso, eu e você, nós somos psicólogos para saber se uma pessoa está feliz ou não. A gente olha só no rosto assim. Agora não que os irmãos estão sérios olhando aqui para o púlpito, mas quando sair lá fora você dá para saber quem está triste e quem está alegre. Aquele irmão com o rosto bem fechadão, você diz: irmão, hoje está... Mas aquele irmão bem feliz, a paz do Senhor, amado, irmã, né? Não pode abraçar, nem beijar, nem apertar a mão, mas tudo bem, né? E mais de máscara aí, que com máscara está difícil até saber quem está feliz e quem está. Mas quando a pessoa está sorrindo, aquele olho já fica mais apertadinho, né? Os olhos assim apertadinhos, não é verdade? Mesmo com máscara. Mas, por mais, olha, irmão, a Bíblia ela é tão
perfeita, são tão perfeitos os ensinos da Bíblia, que a Bíblia nos mostra que, por mais que uma pessoa seja feia de aparência, a pessoa pode ser feia de aparência, não tem aquele rosto bonito, mas se a pessoa tem um coração alegre, o rosto torna-se bonito, feliz. É o que estou dizendo? Não, é a Bíblia. Provérbios 15, vamos ler Provérbios. Aí você vai marcar na sua Bíblia, tá certo? Você encontrar uma pessoa aí que não é assim muito bonita, você diz, rapaz, que benção, né? Você não é muito bonito de rosto, mas rapaz, você é uma pessoa bonita assim mesmo, porque a Bíblia nos mostra que, mesmo você não tendo essa aparência bonita, mas seu coração é muito bonito. Olha o que diz a palavra, Provérbios capítulo 15, versículo 13, viu, irmão? O coração alegre aformoseia o que, irmãos? O rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Qual era a situação aqui da irmã Ana? A parte B do texto. Ela estava abatida, porque o coração estava triste. Viu, irmãos? O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Essa dor no coração não é que ela tinha arritmia, alguma dor assim cardíaca, não. Era este problema da tristeza, irmão. Aí Eucana olhava para a esposa dele, não era aquela esposa que ele conheceu quando começou a namorar, noivou, não é? Por quê? Porque ela estava triste, não tinha filhos. Então o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então Ana estava com o seu espírito abatido por não ter filhos, por não gerar filhos, por não ser mãe. E mais uma vez reitero, Ana tinha razão de ser uma pessoa triste e chorar muito? Tinha razão? Tinha, é claro que sim, como ser humano. Quem é que não chora numa situação dessa, né? Em quarto lugar, Eucana agora extrapolou de vez a sua insensibilidade quanto ao drama da sua esposa, porque ele diz assim, ó: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Você entendeu? O marido nunca vai substituir os filhos. Os filhos nunca vão substituir, ou vai substituir o marido da esposa, nunca vai. Cada um tem seu papel na família. E ele diz: não te sou eu melhor do que 10 filhos? E aí eu perguntei, sabe, para mim mesmo, que marido bom é esse que acha que vai substituir os filhos? Alguns chegam até a defender Ana, alguns comentaristas defendem que Eucana estava bem intencionada a procurar consolar Ana, mas dessa forma, tudo bem, ele disse palavras bondosas de encorajamento: olha, eu sou melhor do que 10 filhos. Mesmo que fosse, Ana não estava feliz por isso. Ela estava incompleta, como mãe estava incompleta. Agora, hoje, talvez essa situação de um casal não ter filhos, ninguém vai humilhar a esposa porque não tem filho. Mas naquela época, meu irmão, alguém, até falei isso aqui, a mulher era taxada por alguns de amaldiçoada por Deus. Olha a mulher amaldiçoada que não pode gerar filhos. Então não comparemos com a situação de hoje. Mas o importante aqui nesse estudo, irmãos, é mostrar aos irmãos o valor da oração. Diga: a oração é a chave que move a mão de Deus. Tá, irmãos? Então, o importante aqui é que você entenda como é importante a oração. Veja que ela tinha um problema dificílimo para ser resolvido. Só um milagre resolveria a sua situação. E esta mulher resolveu orar, buscar a presença do Senhor. Então não bastava Ana apenas ser esposa, ela queria ser mãe de filhos.
Vamos ao segundo ponto dessa mensagem: a oração de Ana. Muito bem, tendo ouvido essas perguntas de Eucana, vamos ao versículo 9. O que é que o texto diz? O versículo 9 diz: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Eles saíram da sua terra, foram para Siló. Lá em Siló, onde estava o tabernáculo, não era ainda templo, era o tabernáculo, era uma tenda, os irmãos sabem, era uma tenda provisória, né? Provisória. Então eles iam de ano em ano para lá, oferecer sacrifícios pacíficos, né? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Então o versículo 9 fala templo do Senhor. Não sei se alguém aqui percebeu, pastor, se o templo só veio existir na época de Salomão, por que está inserido aqui templo do Senhor? É porque, mesmo sendo uma tenda, os escritores da Bíblia do Antigo Testamento já mencionaram como templo do Senhor, tá certo? Então entenda isso, não está aqui como tabernáculo, mas como templo do Senhor, não deixa de ser. Ao meu ver, parece que essas palavras que Eucana proferiu trouxeram assim um certo alívio para Ana, um certo alívio, um pequeno alívio assim. Por que eu estou dizendo isso? É porque ele notou que ela não comia, mas o texto diz: então Ana se levantou depois que comeram. Mas também o texto não diz propriamente dito que Ana comeu. Pode ter comido ali quem? O próprio Eucana, a Penina, mais algumas pessoas, certo? Então ficou essa dúvida: Ana se alimentou ou não? Porque parte da oferta ficava com os sacerdotes, os levitas, e parte da oferta era comida pelo ofertante, certo? Aqui não era holocausto, aqui eram ofertas pacíficas, oferta de paz. Então o ofertante poderia comer também, certo? Então ela, digamos assim, alimentou-se. Se ela se alimentou, porque de alguma forma houve algum consolo da parte de Eucana, seu esposo, certo? Amém, irmãos? Apesar do texto não dizer claramente que Ana comeu, mas veremos que Ana tomou a atitude de colocar a sua dor, o seu sofrimento, a sua humilhação. Ela resolveu colocar esse problema nas mãos do único que poderia resolver o seu problema. Ela não contou o seu problema ao sacerdote, para o sacerdote interceder, mas ela foi direto à fonte, que é o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor, através da oração. O que Ana fez está no verso 10. Olhemos o versículo 10, irmãos. Ela, pois, com a amargura da alma, isto é, ela mesmo triste, orou ao Senhor e chorou abundantemente, isto é, copiosamente. Quando foi a última vez que nós choramos na igreja? Quando foi a última vez que Deus fez algo na sua vida que você chorou? Quando foi a última vez que você foi à presença do Senhor com tantos problemas para o Senhor resolver e você orou chorando? Quando foi a última vez? Ana, ela, mesmo triste, amargurada no seu espírito, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. A situação, a circunstância era dramática, mas a sua única alternativa, qual foi? Orar, buscar o Senhor, chorar aos pés do Senhor, porque ela sabia que alguma coisa Deus iria fazer na sua vida. Amém? Podemos até dizer assim, Ana, ela soluçava chorando. Você já ouviu um adulto chorar? Eu já ouvi. É diferente de uma criança chorar.
Um adulto chorando, não queira ver não, é de cortar coração, é ou não é, irmãos? E aquela mulher, eu creio, com toda a sua tristeza no coração, com toda a amargura no coração, mas ela orou, buscou, não procurou tirar sua vida, não procurou anular o casamento, quem sai doido aí, sai pelo meio do mundo, como muita gente faz, entendeu? Mas ela foi na fonte, porque ela sabia, eu creio que ela sabia, Senhor, Tu és aquele que abriste a malha de Sara, de Rebeca, Senhor. Ela sabia, ou não sabia? Claro que ela sabia. E ela busca então, ela chora copiosamente. E às vezes, irmãos, nós estamos tão cheios de problemas, tão sobrecarregados, que a gente vem para a casa do Senhor para orar e a gente não sabe nem por onde começa. Eu vou começar onde, Senhor? São tantos problemas, eu vou começar onde? E a gente começa a orar, não é? E o Espírito Santo vai nos ajudando, e as palavras, mesmo assim, sem concatenação, sem, sabe, sem aquela retórica, mas o Espírito Santo do Senhor, ele pega essas orações e leva até a presença do Senhor. Por que estou dizendo isso? Porque Romanos, vamos abrir, Paulo sabia que nós iríamos passar por isso, irmão. Apóstolo São Paulo escrevendo em Romanos, Atos, aí vem Romanos, capítulo 8, versículo 26, irmãos. Olha o que ele disse, o apóstolo São Paulo. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Isto é, pedir em oração, viu, irmão? Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que faz isso. Mesmo a gente carregado de problema, com tantos problemas, tantas situações, tantas circunstâncias adversas, o Espírito Santo do Senhor é sábio e nos ajuda nas orações. Isso não é maravilhoso, irmão? Glória seja dada ao Senhor. E o terceiro ponto dessa mensagem, o voto de Ana. O voto de Ana. Ela ora, e durante a sua oração ela faz um voto. Durante a sua oração, irmãos, hoje parece que é uma coisa rara. Antigamente, há 30 anos atrás aí, talvez um pouco menos, no dia de culto de oração, testemunho, os irmãos dizem: pastor, eu tenho um voto para contar, a igreja tem um voto, fiz um voto. Os irmãos antes faziam um voto. Hoje, nesses tempos que nós estamos vivendo, a pessoa fala em voto, acha que é voto político. Vai votar em quem, pastor? Não tem nada a ver com isso, né? O voto é algo bíblico, certo? Então, quando uma pessoa fazia uma promessa, um voto ao Senhor, tem que cumprir esse voto. E qualquer pessoa podia fazer o voto, como de fato aconteceu com a irmã Ana. Então, nessa oração ela faz um voto. E falando sobre voto, nós vamos ver que a base bíblica para o que eu estou dizendo, vamos ler primeiro o versículo 11. O versículo 11 diz assim, ela orando, né? Ela ora, chora na presença do Senhor copiosamente. E o texto diz: e votou um voto dizendo, olhe, é como uma promessa, ela está fazendo a promessa ao Senhor. Fazer promessa para Deus, um pouco difícil de entender, né? Mas se não entender assim, entenda como voto, certo? E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição, benignamente, olhou, apontou para a benignidade, para o bem de Deus. Se tu, Senhor, atentares, benignamente atentares para a aflição da tua serva, primeiro para a aflição, olha, Senhor, para a minha aflição. Ela pediu justiça da parte de Deus. E diz mais, e de mim te lembrares,
e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. Ela não queria uma varoa, ela não queria uma menina, ela queria um menino. E deres um filho varão. Olha só que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, aleluia. Ao Senhor o darei por uma semana, foi assim? Por um mês foi? Por um ano foi assim? Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Glória a Deus. Nazireu, Senhor, ele não é levita, mas ele é nazireu, e como nazireu está consagrado para a tua obra. E como Deus gostou desse pedido de oração, que pedido ousado. Glória a Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E a lei estabelecia, quando a pessoa fizesse um voto, tinha que cumprir o voto. Se você não cumprisse o voto, estaria em pecado diante de Deus. Tinha que cumprir o voto. E deveria cumprir integralmente. E orando ao Senhor, com seu fardo pesado do trauma emocional de Ana, ela deixou tudo nas mãos do Senhor. Será que você está passando por algum trauma emocional? Alguma situação conflitante na família, principalmente a sua família? Está passando por seu lado emocional está abalado? Você serve a um Deus que tudo pode, irmãos. Te apresenta diante do Senhor, ore, se for o caso chore, apresente: Senhor, lembra-te de mim. Tu não se lembrasse de Ana, lembra-te da tua serva, lembra-te do teu servo, Senhor. E Ana não pediu apenas um filho para ela. Eu achei isso aqui maravilhoso, irmão. Ela não foi aquela pessoa individualista. Eu quero um filho para que Penina todos os dias veja, Senhor, que tu és Deus fiel, realmente me desse um filho. Ela disse: Senhor, tu vai me dar, mas eu vou devolver para ti. Eu quero esse menino na tua obra. Você acha que Deus não gostou não desse pedido? Penina tinha muitos filhos, mas quantos filhos serviram ao Senhor? Pelo menos a Bíblia não diz. Mas Samuel foi um dos maiores homens que já pisou nas terras de Israel. Tudo começou com a aflição. Olha só, irmão. Então, nas circunstâncias desfavoráveis, Deus tem os seus propósitos, não é? Quem sabe, eu fico pensando, se Penina não tivesse instigado, tentado, humilhado Ana, talvez isso não tivesse nem acontecido. Ana tivesse se conformado, não era humilhada, as pessoas não falavam mal dela como mulher amaldiçoada. Tudo bem, é a vontade do Senhor, né? Mas através da circunstância, Deus mudou a situação. E eu quero dizer que o mesmo Deus que mudou a circunstância da irmã Ana é o Deus que está presente, próximo a nós, a você, meu irmão. Não desanime não, diante da circunstância, diante do problema. Nosso Deus é maior do que o problema. Glória a Deus. Mas alguém poderia dizer que o pedido de Ana parece uma barganha com Deus. Ela barganhou com Deus. É o toma lá da cá. Como aconteceu Satanás achando que Jó só servia a Deus porque Deus abençoava ele. Aí ele também servia a Deus. Não, Ana não foi uma mulher ambiciosa. Ela disse: Senhor, tu vai me dar, mas eu vou te devolver para a tua obra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então Ana estava prometendo dar ao Senhor algo difícil. Algo difícil. E algo que estava pondo em risco até a sua reputação. Se ela gostasse muito do menino, não, Senhor, não era bem aquilo que eu quis dizer. Eu estava aflita, eu estava triste, viu, Senhor? Deixa o menino aqui comigo, né? Mas ela foi uma mulher honrada. Cerca de 3 anos mais ou menos, ele criou o menino até os 3 anos. Naquela época, as crianças eram amamentadas assim, até os 3 anos de idade. Depois
Não era feita uma festa em prol, pronto, a última mamada, agora vai ter uma festa, né? Aí pronto, fez aquela roupinha para ele, levou ele para lá, mas isso é outro assunto que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente. Mas o importante aqui é que Ana não pediu apenas um filho para ela, mas pediu um servo para a obra do Senhor. As mães aqui, a gente se preocupa muito, eu me preocupei. Quem é que não se preocupa? A gente quer o melhor para os nossos filhos, queremos que nossos filhos estudem, se formem, pelo menos sejam homens honrados, mulheres honradas, não é? Façam um curso, tenham uma profissão. Mas poucos são os pais hoje que dizem assim: eu quero que meu filho seja um obreiro na casa do Senhor, seja um homem de Deus. Eu sei que está acontecendo muitos escândalos, porque isso é previsto mesmo acontecer em ministérios, pastores, causando escândalo, não é? Tanta coisa aí. Mas a nossa referência não são os pastores, a nossa referência quem é? É Jesus, o homem. Um pastor falha tão quanto os irmãos falham. Agora, como alguém já disse aí, né? Quanto maior a árvore, maior é a queda, né? Pois é, quanto mais famoso, maior é a queda, né? O importante, irmãos, é que diante das circunstâncias, nós ainda podemos orar, como nossa irmã Ana fez. Sobre a questão dela ter feito um voto de Nazireu, depois você pode ler em Números capítulo 6, os versículos de 1 ao 21, vão tratar sobre as diretrizes, sobre a questão do Nazireu, certo? O Nazireu, ele não podia nem cortar o cabelo, nem poderia tomar vinho, e também não poderia tocar em cadáveres, né? Não poderia tocar em cadáveres. Muito bem, para concluir, meus queridos irmãos, eu quero dizer para a igreja do Senhor: nada é inalcançável, nada é impossível quando nós oramos e confiamos no Senhor. Amém, irmãos? Então, Ana, qual foi o seu recurso? Os joelhos que ela tinha para dobrar e ajoelhar-se e recorrer ao Senhor, buscando a ajuda do alto. Quando a ajuda humana aqui falhar, ainda temos a ajuda do alto, viu, irmãos? Ainda que a medicina, ainda que a justiça não lhe ajude, não lhe favoreça, nós temos um Deus que tudo pode. E aí você pode dizer: Senhor, lembra-te de mim, lembra-te do teu servo, lembra-te da tua serva. E o Senhor, se for do agrado dele aquilo que pedimos, ele pode chegar com providência. Amém? Eu digo pode porque tudo deve ser feito de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. E por intermédio de Cristo, dos méritos de Cristo, todos nós temos a ousadia de orar ao nosso Deus em qualquer situação, em qualquer lugar. O melhor lugar para orar não é só na igreja. Você tem o seu quarto. Entra no seu quarto. Jesus deu a fórmula: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora teu Pai em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará. Amém? Fazemos a oração, essa oração com a igreja, mas a oração, eu penso que mais agrada a Deus é aquela oração que a gente faz em secreto, no nosso quarto. Amém, irmãos? Buscando o Senhor, fechando a porta. Por que fechar a porta? Para ninguém perturbar, viu, irmão? Se não entrar gato, entrar cachorro, entrar menino, né? É tanta coisa, né? A mulher varrendo, você orando, a mulher varrendo o quarto, atrapalha, né? Fecha o quarto, conversar só com Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos faça pessoas assim, para buscarmos o Senhor, né? Glória a Deus. E sobre a questão dos votos, novamente, antigamente os irmãos pagavam seus votos. Às vezes o irmão diz assim: Senhor, eu estou desempregado, mas se tu abrires uma porta de emprego, eu vou dar uma boa oferta na tua casa. Aí chegava com oferta e dava. Estou só citando um exemplo aqui, viu, irmão? Outro dizia assim: Senhor, se acontecer isso comigo, eu quero contar o testemunho na igreja e vou te louvar. Aí chegava, pedia oportunidade e louvava o Senhor com um canto, com uma canção, tá certo? São votos que as pessoas fazem. Parece que isso, vamos voltar, né, a essa situação, né? É tão bonito isso,
Me lembro como criança, os irmãos contavam voto na igreja. Temos voto para pagar, pastor. Temos voto para pagar, pastor. E não era só pagar em dinheiro, não. Podia ser um sacrifício de lábio, um louvor. Amém, irmão? Glória seja dada no nome do Senhor. Pois é, diante das circunstâncias, o melhor que temos a fazer é confiar no Senhor, e Ele vai nos atender se for a sua vontade. Fiquemos em pé. Há alguém nesta noite que ainda não professa a fé em Cristo e quer tomar essa decisão agora? Tem alguma pessoa passando por uma situação difícil? Só Deus para resolver, e crer, para a igreja orar especificamente por você. Sai do seu lugar, vem à frente, vamos orar por você. Eu não tenho poder na minha oração, o poder é de Deus. O poder não é do homem, o poder é de Deus. Alguém está enfrentando alguma situação difícil? Que bom, né? Todo mundo está bem, né? Amém. Todo mundo empregado, né? Todo mundo com saúde, ninguém tem problema de saúde. Maravilha. Essa igreja é ideal, né? Tem uma irmã ali, está vindo aqui. Vamos orar pela irmã Dorinha. Glória a Deus. Tudo é possível para Deus, né, irmã Dorinha? Tudo é possível, né? Deus é o Deus que opera verdadeiramente. Estenda as mãos em direção à nossa irmã Dorinha, e oremos, Senhor, ao Senhor por ela. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, Tu és tão grandioso, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão santo, Senhor. Tu és o Deus compassivo, longânimo e misericordioso. Senhor, Tu agiste no passado, e nós cremos que o Teu poder não diminuiu, Senhor. Vimos tantas situações difíceis que Tu resolveste, Senhor. Abrisse a madre, Senhor, das esposas dos patriarcas, da mãe de Sansão, Senhor, e de tantas mulheres. E aqui está a Tua serva. Não sabemos qual é a sua necessidade maior, Senhor, mas Tu conheces o coração. Pai amado, age neste momento. Ó Deus, que este coração seja um coração feliz, um coração alegre, Pai, cheio da Tua graça e do Teu amor. Que o Espírito Santo, Senhor, ajude a Tua serva. Ó Deus, abençoa, para que ela depois venha contar aqui o testemunho, venha contar a bênção, Senhor, e que verdadeiramente agiste em prol da sua causa. Senhor, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que tudo pode, Senhor. Abençoa também a Tua igreja que está orando, e os irmãos e irmãs. Eu sei que há pessoas aqui que estão passando por lutas difíceis em seus lares, mas, Senhor, Tu és o Deus que resolve todos os nossos problemas. Confiamos em Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, seres imperfeitos, desse corpo tão imperfeito, Senhor, mas que aguarda a promessa da transformação. No nome precioso de Jesus nós oramos a Ti, e todos digam amém. Em fervente oração vem o teu coração na presença